Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz. O meu objetivo é te ajudar a entender melhor a palavra de Deus de forma gratuita, de forma objetiva e sem nenhuma enrolação. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue. E para que nós possamos estudar, há 3 textos bases que nós precisamos tomar muita atenção e tomar cuidado. Por quê? Quando nós falamos de um estudo da palavra de Deus, nós não podemos pegar passagens isoladas do texto bíblico. Nós precisamos pegar todos os textos e uni-los no estudo que fala sobre o mesmo assunto. Neste caso, sobre a mulher do fluxo de sangue, nós temos 3 textos dentro do Evangelho que cita a história desta mulher, que é Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22. Temos também Marcos capítulo 5, do 24 ao 34, e Lucas capítulo 8, do versículo 43 ao 48. Antes de começar esse estudo, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos novos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Beleza? Vamos então aprender um pouquinho da palavra de Deus sobre esse texto tão conhecido e tão rico de informações. Primeira coisa que nós devemos analisar é a situação que essa mulher se encontrava. Em Mateus capítulo 9, versículo 20, vai dizer que era uma mulher que já sofria há um bom tempo. Havia 12 anos que ela estava sofrendo. Mas, se nós olharmos só aqui, este texto ele tem alguns detalhes, mas não tem como aprofundar. Por isso, nós precisamos colocar os outros textos complementares. Lucas 8, versículo 43, que vai dizer que essa mulher sofria tanto que ninguém podia curá-la. Isso é, houve outras tentativas para essa mulher ser curada, mas ela não alcançou a cura. A Bíblia vai nos dizer que ela gastou todos os seus recursos para ser curada e ainda assim ela continuava padecendo ao longo de muito tempo. Por isso é importante nós destacarmos que antes dela ter um encontro com Cristo, ela teve sim outras tentativas de ser curada, mas nenhuma delas foi capaz de mudar, de transformar a vida dela. E ainda quando nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 26, nós vamos ver que durante esses 12 anos, esta mulher sofreu muito, ela padeceu muito. Então foi um tempo de muito sofrimento, foi um tempo de isolamento, porque na cultura judaica, devido às leis de Israel que Deus deu para eles, a todas as mulheres que tinham fluxo de sangue, elas precisavam ficar isoladas até o seu sangue estancar e depois mais 7 dias de purificação. Mas esta mulher já havia 12 anos nessa situação de isolamento, 12 anos longe dos amigos, dos familiares, até mesmo das pessoas com a mesma fé. Então ela padecia muito, tanto fisicamente como de forma sentimental, como também espiritualmente. Então essa era a situação, uma situação duradoura, uma situação onde não havia curas diante dos homens, que gastou todos os seus recursos e ao longo disso ela padeceu frustrada de tantas decepções que ela foi encontrando ao longo desses 12 anos. Segundo ponto, o desejo de ir a Cristo. Esta mulher não cria esse desejo do dia para a noite. Marcos capítulo 5, versículo 27, vai dizer que ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou em sua vestimenta. Então aqui nós vamos perceber que essa mulher, ela ouve falar de Jesus antes de ter um encontro com ele. Uma pessoa que carecia da misericórdia de Deus e que alguém chegou a ela dizendo, olha, tem uma pessoa que ela pode fazer aquilo que ninguém antes dele pôde fazer por você. E aqui ela ouve falar, e esse ouvir falar de Jesus fez ela ter uma atitude. Por isso, um ponto importante aqui de nós colocarmos é Romanos capítulo 10, versículo 14, porque nos ensina como crerão em quem nada ouviram. Esta mulher, para ter a fé que levou à cura, que levou à salvação, ela primeiro ouviu. Então, tantos aqueles que têm oportunidade de ser curado, como aqueles que têm oportunidade de falar a alguém que está enfermo, nós precisamos nos falar sempre de Jesus. Nós precisamos dizer para que Jesus, ele faz o impossível. O tempo tem passado, as pessoas têm perdido
a confiança, a fé de que Jesus ainda cura como curou no passado. Jesus ele ainda cura os enfermos, ele ressuscita os mortos como um dia já fez. Ele é o mesmo. E aqui alguém chega nessa mulher e fala sobre Jesus, que Jesus poderia mudar a situação dela. Então ela se posiciona, ela decide então fazer algo diferente. Então, ao ouvir sobre Jesus, nós vemos que uma fé despertou no coração dessa mulher, ao ponto que em Mateus 9:21 nós vemos que porque dizia consigo, ela não precisou mais de ninguém. Ela começou a olhar para dentro de si e disse: eu tenho mais uma tentativa. Eu tenho mais uma esperança e eu preciso apenas tocar na veste dele. Eu não preciso ter um encontro com ele, ele não precisa saber quem eu sou, ele não precisa saber o que eu tenho passado. Tudo o que eu preciso é chegar até ele, tocar e assim eu ficarei sã. Veja que a fé desta mulher moveu ela, fez ela desejar se posicionar. A fé dela fez ela buscar a Jesus. É incrível como muitas pessoas dizem que têm fé, mas não se posicionam. Têm fé, mas não buscam. Têm fé, mas não querem ir onde Jesus está. Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque a fé moveu ela. A fé fez com que ela desejasse ir onde Jesus estava. E ao ouvir, nós vemos então o que acontece, o resultado, que é o nosso terceiro ponto, que é o milagre que acontece. Ouvir despertou a fé desta mulher. E em Mateus 9:22, nós vemos que Jesus voltando-se e vendo-a disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E olha o que a Bíblia diz, olha aqui, versículo muito importante, o detalhe. E imediatamente a mulher ficou sã. Foi imediatamente, não foi depois. Nós temos muitas vezes fé para acreditar que coisas ruins podem acontecer, que nós somos alvos de tudo aquilo que acontece de mal no mundo. Mas esta mulher, ela tinha uma fé que ela tendo um encontro com Jesus, o problema dela seria resolvido, a enfermidade dela seria curada, a situação da vida dela seria transformada. Ela queria a cura, mas também, além disso, ela recebeu a salvação. Tamanha era a fé desta mulher, que Jesus vai falar que a fé dela salvou ela, a fé dela levou a cura. E não apenas isso, o toque que essa mulher deu em Cristo fez com que virtude saísse dele. E essas virtudes de Jesus mudou a situação que ela estava vivendo. Isso é muito importante porque quando nós cremos que Jesus, ele pode fazer um milagre, nós precisamos crer que ele pode mudar imediatamente, e não apenas amanhã, ou na próxima semana, ou daqui a um tempo. Jesus pode mudar a situação de todos hoje. Aqui é algo muito importante, porque quando essa mulher recebe o milagre, a Bíblia vai dizer que ela tenta se esconder, mas aqui que entra um ponto tão importante que mostra, irmãos, como nós devemos nos posicionar depois de receber um milagre. Quarto lugar e último, é o nosso testemunho. Lucas 8:47 vai dizer que ela tenta se esconder. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Então, vindo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se dele e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que havia tocado e como logo sarara. A fé desta mulher, ela fez com que recebesse a cura e a salvação, mas aquilo que aconteceu foi tão impactante até mesmo para Jesus, que nós vamos ver os discípulos, eles falando para Jesus: mestre, como assim quem te tocou? A multidão está te apertando. Mas o toque desta mulher é diferente. A maneira que ela chega diante de Jesus é diferente. Ela chega tremendo, ela chega com temor, ela chega com fé, com esperança. E nós vemos em Marcos 5:33 que ela se prostra, ela tem uma reverência diante de Jesus. E ali aos pés de Jesus, ela testemunha o milagre que ela recebeu. Ela testemunha o que Jesus fez por ela. Como, irmãos, nós vamos nos calar quando Jesus faz algo por nós? Como nós vamos ficar calados com vergonha, com medo do que as pessoas vão dizer, diante de tão grande milagre que nós recebemos da parte de Deus? Por isso, preste atenção em tudo isso que foi aprendido com esta palavra. Nós temos, irmãos, um milagre para receber. E quando nós recebemos esse milagre, não fique calado.
conte, declare a todo o povo como fez essa mulher. E você vai ver como muitas pessoas serão alcançadas por Jesus, como muitas pessoas terão as suas vidas transformadas, porque assim como esta mulher ouviu de falar de Jesus e ela teve o desejo de ir até ele, você pode ser um instrumento para alcançar os que necessitam da misericórdia de Cristo. Por isso, não se cale. Eu espero ter te ajudado com esse estudo bíblico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço.